Espero que os irmãos estejam bem, em paz, com um pouquinho de frio. Então vamos ao nosso texto base hoje, primeiro livro de Samuel, capítulo 15. O versículo 1 diz assim: Então disse Samuel a Saul: Enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o meu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Até aqui. Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer por tua palavra e queremos orar, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha nos dando entendimento, que o Senhor venha nos dando sabedoria e discernimento, Senhor. Que nós possamos estar aprendendo de Ti nessa noite, que possamos ser edificados pelo Teu poder e aprendermos, Senhor, de maneira prática a Tua palavra e como usá-la no nosso dia a dia. Sê conosco, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Veja, chegamos ao capítulo 15 de 1 Samuel. A Bíblia nos conta que Saul foi um rei extremamente vitorioso. Depois da vitória que Deus produziu, derrotando os filisteus, em que Saul foi capaz de armar o seu exército, para onde Saul dirigiu seu rosto, ele venceu. E Saul executou muito bem, nesse aspecto, o seu papel de rei. Veja, Saul era tudo que uma nação daquela época pensava. Ele era um rei de boa aparência, ele era um rei alto, ele era um guerreiro bem-sucedido, e ele trouxe aquilo que Israel queria: vitória sobre os inimigos. Olhando do ponto de vista humano, o começo do reinado de Saul foi muito bom. Para onde Saul foi, Deus abençoou Saul. Só que nesse capítulo aqui, começa a haver um divisor de águas na história de Saul. No capítulo anterior, nós vimos algumas atitudes religiosas precipitadas da parte de Saul, como aquele jejum numa época de guerra. Foi algo que nós vimos juntos que não se faz. Por exemplo, nós vimos ele se aproximar de um sacerdote que era descendente de Eli, que foi o sacerdócio, os descendentes de Eli, não Eli, mas os descendentes de Eli se transformaram no sacerdócio contaminado. Então alguma coisa estava começando a mudar no reinado de Saul. O que nós temos que entender? Gente, a maioria das mudanças, elas não são do dia para a noite. Tanto a mudança boa como a mudança ruim, ela é um processo. Ela é uma coisa que vai acontecendo, ela é uma coisa que vai passo a passo, no caso aqui, afundando, contaminando. Nós costumamos usar o exemplo do navio. Isso eu aprendi na primeira igreja que eu congreguei. Um pequeno desvio aqui na frente de um navio, de 1 centímetro na rota, ele vai produzir num oceano milhares de quilômetros. Se você quer saber se algo é ruim, um dos testes que a gente tem, entre outros, é o seguinte: potencializa aquilo. Por exemplo, um exemplo bem prático. Eu acho que eu não preciso ir na igreja 2 vezes por semana. Eu vou uma vez só. Aí faça o teste, você multiplicar aquela prática, aonde vai dar? Vai dar no fato que eu não vou mais na igreja. Percebem? Então uma pequena coisa hoje ela é pequena. Mas amanhã ela se torna algo grande e destrutivo. Isso é o que acontece com a maioria dos exemplos bíblicos. Então fique atento. Normalmente, veja, nós temos que lutar, primeiro, contra a nossa carne, nossa natureza pecaminosa. Segundo, nós temos que lutar contra a pressão do mundo. Terceiro, nós também temos que lutar contra o diabo. Entendeu? Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Então o que acontece? Todas essas lutas, elas começam com coisas pequenas. Mostrando que é muito importante uma vida por princípios.
Se você tem uma vida em princípios bíblicos, você vai errar menos. Aquilo vai te proteger para que você não erre. Vocês vão ver que o final da vida de Saul vai ser terrível. Eu quero um pequeno erro religioso. Nesse capítulo vai virar uma desobediência enorme, que vai lhe custar o reino. E mais à frente vai levar, inclusive, Saul praticando feitiçaria, ao consultar uma médium. Era um pequeno erro. Ensinar uma outra coisa para vocês, que eu aprendi com o meu primeiro pastor. O monstrinho, você tem que matar quando ele é pequeno. Você viu alguma coisa errada? Trabalhe para eliminar aquele monstrinho. Porque se você deixar aquele monstrinho crescer, ele vai crescer, vai tomar a madeira da tua mão e vai te dar uma surra. Então o monstrinho, os maus hábitos, as coisas erradas eu mato de pequeno. Aí eu consigo me proteger. Não deixem os problemas criarem barba. Porque aquilo vai trazer situações ruins para você. E 1 Samuel 15 mostra claramente isso. Amém? Vamos continuar nossa leitura. 1 Samuel 15, versículo 2. Diz assim. O que Samuel fez? Olha, eu tenho uma palavra do Senhor para você. Como é que funciona isso hoje? Eu também, como Samuel, tenho uma palavra do Senhor para você. Está aqui. Ah, mas Deus não falou nada, não precisa falar, já está aqui. Entenderam? Bem mais fácil. Muito mais fácil. Está aqui. Está escrita, consolidada. É só abrir e ler, que o Senhor vai falar comigo. Melhor, né? Mas vamos seguir na palavra. Versículo 2. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho, quando subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque, e destrói totalmente a tudo que tiver, e não lhe perdoes, porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, desde os bois até as ovelhas, e desde o camelo até aos jumentos. O que Saul convocou ao povo e os contou em Telaim, 200.000 homens a pé e 10.000 homens de Judá. Até aqui. Vamos fazer uma pausa. O que Deus convoca? Deus convoca o que a gente chama de uma guerra santa na Bíblia. É o chamado, a pronúncia é Herem, mas o certo é Xerem, a escrita. O que é o Xerem? Era uma guerra de juízo, uma guerra de destruição total. Aonde que nós vemos na Bíblia o Herem? Nós vemos nas conquistas de Josué, nós vemos na tomada da terra prometida. Agora, esse conceito aqui é muito estranho para nós, ocidentais do século XXI. Por quê? Porque nós somos da vertente do direito individual. E a Bíblia do Antigo Testamento, ela trata com o direito coletivo. Então, o que acontece? Se nós lembrarmos, quando o povo foi levado para o Egito, o que foi falado para Abraão? Tu e tua descendência vão servir numa terra estranha e lá vão ser escravos por 4 gerações. Vírgula. Porque o cálice dos amorreus ainda não se encheu. Cálice do quê? O cálice da ira de Deus. Então o que acontece? Aquele povo que era dono da terra de Canaã estava cometendo seus pecados, mas eles ainda não tinham chegado num nível tal que ia causar a destruição deles. Deus esperou 400 anos. Só que quando Deus veio julgar o povo, alguns daqueles povos foram arrancados com raiz e tudo.
Aí você fala, nossa pastor, como Deus é mau. Você acha que Deus é mau? E o que você acha de você queimar um recém-nascido de 2 meses no fogo vivo? O que você acha que enquanto aquela criança está sendo queimada num ritual pagão, o povo está fazendo uma orgia no pé daquele ídolo para produzir mais crianças para mais sacrifício? O que você faria com um povo desse? Então o que acontece? É a questão do juízo corporativo. Acontece hoje em dia? Sim. Mas não na mesma intensidade que era nos dias do Antigo Testamento. Aqui nós estamos aproximadamente há 3.000 anos atrás. Nesses dias era muito mais comum. Por exemplo, lembra o mandamento que fala: não farás para ti imagem de escultura de nada do que há no céu, de nada do que há na terra, nem embaixo da terra, para não fazer ídolos. Aí continua, porque eu sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais, dos filhos, até 4ª geração. O que o mandamento está nos mostrando? Não está falando de maldição hereditária. O mandamento está nos mostrando o seguinte: quando uma geração peca igual à geração anterior na iniquidade, e a geração por vir continua pecando, e a outra geração por vir continua pecando, Deus visita com juízo. Quando não existe arrependimento de pecado e um povo continua insistindo nos seus pecados, Deus visita de juízo. Os amalequitas saíram contra Israel do momento duro, quando Israel era um povo debilitado, atravessando o deserto de maneira injusta. E Deus, na sua soberania, resolve riscar os amalequitas. Então, quando Deus manda matar criança, não é que Deus é genocida, é que simplesmente Ele está dando a retribuição dos pecados daquele povo, pecados horríveis. Para vocês terem uma ideia, eu não posso nem ficar descrevendo muito aqui, senão é perigoso me tesourarem. Mas coisas horríveis faziam. O pessoal fala, nossa pastor, o mundo hoje está ruim. Você não viu o mundo na época dos dias de Jesus e o mundo nessa época também era muito ruim. O que melhorou o mundo foi que nos últimos 2.000 anos aconteceu uma coisa chamada cristianismo. O que tornou o mundo um lugar melhor de viver, mais justo, foi o cristianismo. Agora estão trabalhando para remover a base cristã. Pela Bíblia, você já sabe onde isso vai dar. Não vai dar coisa boa. Entendeu? Porque o que melhorou o mundo foi a ótica judaico-cristã. Percebe? Então entenda, Deus está fazendo um juízo corporativo. Nós aqui, igreja, o que nós precisamos tomar cuidado? Lembrarmos do caso das igrejas do Apocalipse. O que Deus fala? Vou parafrasear. Coloca a tua casa em ordem, remove o pecado, senão eu virei contra ti. E te colocarei prostrado numa cama. Então, o que eu tenho que cuidar hoje em relação ao juízo corporativo? É uma igreja? Eu tenho que manter ela limpa de pecado. Eu estou na igreja, o pecado é público, está fervendo, a igreja não falou nada. Eu vou lá e exorto o pastor. O pastor não fez nada. Eu procuro uma igreja bíblica. Porque senão eu vou sofrer junto. Consequência vem. Entendeu? Mesma coisa na sua família, está com injustiça. Você precisa pôr a coisa em ordem, senão vai destruir sua família. Se você fechar os olhos, não trabalhar certo, a consequência vai vir. Então, nesse ponto, o juízo corporativo, porém, numa escala menor, funciona hoje em dia. É um exemplo para nós atentarmos como uma sabedoria de vida. Amém? Vamos seguir na leitura, então. O versículo 4 nos conta que Saul juntou 210.000 homens. É muita gente, é quase 250.000. Armado, olha a diferença, para quem lutava com pau e pedra, Saul conseguiu construir algo.
E ele obedece, no começo, a palavra do Senhor. A narrativa continua, versículo 5. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscada no vale. E disse Saul aos queneus: Ide-vos, retirai-vos, e saí do meio dos amalequitas, para que não vos destrua juntamente com eles. Porque vós usastes de misericórdia com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim, os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Até aqui, olha que interessante. Quando a gente fala em genocídio hoje, a gente vê de maneira injusta todo o povo ser destruído, sem descrição, sem diferença. Deus não trabalha assim. Havia os queneus. Quem eram os queneus? Eram os descendentes de Jetro. Jetro era pai de Zípora. Zípora foi esposa de Moisés. Jetro ajudou o povo israelita. O que a Bíblia nos mostra aqui? A guerra santa é uma questão individual, tratada povo a povo, de acordo com o que aquele povo faz. Não é algo como no mundo moderno, onde um povo chegava em outro povo e destruía tudo de maneira aleatória. Qualquer coisa que passasse vivo matava. Mostrando que Deus é um Deus justo. Olha, os queneus mostraram misericórdia. Então nós temos a obrigação de ter misericórdia. Lembra que eu ensinei uma vez para vocês? Sempre tenha em mente as pessoas que te ajudaram. Não tenha um coração ingrato. Mesmo que a pessoa dê uma derrapada ou outra, ou às vezes fala até alguma coisa que você não gostou. Lembre que quando você precisou, ela te ajudou. A gratidão é um sentimento bíblico. E nós, como cristãos, temos que cultivar essa cultura da gratidão. Uma das coisas mais terríveis para Deus é ingratidão. E hoje em dia o mundo ensina que por causa de qualquer coisa, você rompe relacionamentos, arranca com raiz e tudo, e é ingrato com quem te ajudou. Às vezes por uma frase mal colocada, às vezes a pessoa falou algo que você não gostava. Por exemplo, isso é muito normal na igreja, a pessoa chega na igreja arrebentada. Aí o pastor, os irmãos ajudam ela, auxilia, a vida da pessoa melhora. De repente, ou um irmão ou um pastor fala uma frase que não devia. O que algumas pessoas imaturas fazem? Não vou mais nessa igreja. E rompe. Aí você fala, mas irmão, não foi aquela igreja, não foi aqueles irmãos que te ajudaram? Ah, foram, mas eu não gostei do que o pastor falou. Isso é ingratidão. Por quê? Porque você também acorda alguns dias em que você não está bem. Você também fala frases às quais você se arrepende. Se a pessoa falou algo que você não gostou, faz o que Jesus ensinou. Vai procurar ela e fala, olha, irmão, eu queria falar uma coisa. Olha, pastor, eu queria falar uma coisa. O pastor falou uma frase, o irmão falou uma frase que me deixou magoado. Então eu estou aqui para falar isso para o irmão, para resolver o assunto. E resolva, e continua com a gratidão. Entendeu? Você vê que Deus aqui nos ensina, olha, fala para os queneus saírem. E olha que interessante, os queneus que habitavam no meio dos amalequitas, não pensam duas vezes, pica a mula. Gente, falar uma coisa para vocês. Se você está perto de alguém, que você está vendo que o juízo de Deus está comendo sobre a pessoa, cuidado. Mantenha uma distância segura, porque vai espirrar em você. Eu já vi gente que a chibata estava comendo no lobo, chicote, né? Chicote, entendeu? A ripa estava comendo no lombo, é que chicote lá na Venezuela é outra coisa. Entendeu? A vara estava comendo nas costas, agora entendeu? E aí a pessoa vai lá ajudar. Mas não é para ajudar, é só para orar. E encaminhar a pessoa para Deus. Aí você vai lá ajudar, o que acontece? Você entra junto no tratamento. E sofre a consequência junto.
Então tenha esse discernimento. Tem muita gente à minha volta que está passando por problemas. Mas a solução que eu tenho, as pessoas não querem. Porque a solução que eu tenho é o seguinte: se arrepender dos pecados, confessar Jesus como Senhor e Salvador, passar a fazer parte de uma igreja e começar a andar em novidade de vida. Eu só tenho essa solução, não tenho outra. Eu só sei disso. E essa solução a maioria das pessoas não querem. Então o que eu posso fazer? Eu posso orar e manter aquele relacionamento de sabedoria. Para quê? Para não ser pego junto no tratamento. Porque se você vai meter a mão no tratamento para aliviar algo que Jesus está disciplinando, com certeza você vai entrar na disciplina junto. Peça sabedoria ao Senhor, tenha discernimento. Veja, se os queneus tivessem tentado falar, não, vocês não vão tomar aqui, nós vamos defender os amalequitas. Eles não receberam aqui no meio, morria junto. E entrar na disciplina junto. Entendeu que é bíblico o que eu estou falando? É que aqui no caso está falando de guerras. Mas na nossa vida espiritual, hoje em dias do Novo Testamento, é mais individual. Amém? Amém. Então uma golinha de água. Opa, está furada a minha xícara. Vamos agora ao versículo... Espera aí que eu me perdi um pouquinho. Beleza, versículo 7. Vou tomar meu gole de água. Então, feriu Saul aos amalequitas, desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte do Egito, e tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas. Porém, a todo o povo destruiu a fio de espada. E Saul e o povo pouparam Agag, e ao melhor das ovelhas e das vacas, e as da segunda ordem, e aos cordeiros, e ao melhor que havia. E não os quiseram destruir totalmente, porém a toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Olha que interessante. Saul tem uma vitória militar? Sim. Por quê? Porque Deus queria. Só que ele desobedece. Qual foi a ordem? Mata tudo. Não escapa nada. O que ele fez? Manteve o rei vivo e pegou o melhor do rebanho. E aí olha o que acontece, versículo 10. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não cumpriu as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Olha que interessante. Primeiro ponto aqui. O próprio texto vai falar que Deus não se arrepende. Mais à frente nós vamos ver esse versículo. Aí você vai falar, mas pastor, Deus acabou de falar que se arrependeu. Pastor, está bem? Entenda, Deus nunca se arrepende. Deus não. O que Deus faz é mudar os planos em cima do propósito dele. A palavra arrepender aqui é uma linguagem antropológica, uma linguagem para se parecer com o homem. Tem a palavra antropológica? Porque dessa maneira eu consigo entender. Então, sempre que você vê na Bíblia arrependeu-se Deus, o que é? É uma mudança de plano, normalmente para juízo ou para parar com o juízo, no qual Deus está cumprindo o seu plano, porém por uma estratégia diferente. O que eu quero ensinar para vocês? O plano de Deus nunca muda. Mas a maneira de Deus agir muda. De acordo com o seu plano. E de acordo com a resposta das pessoas. Entendeu? É isso que está aqui. Agora olha a atitude de Samuel. Samuel ora por Saul a noite toda. Realmente ele tinha um coração, ele amava Saul. A gente vai ver isso mais à frente no texto.
Samuel ficou muito triste com o que aconteceu. Samuel não queria o mal de Saul, nem o mal de Israel, porque quando um governante sofre, o povo sofre. Entende? A consequência vem para todos. Mas a narrativa continua. Versículo 12. E madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã. E anunciou-se a Samuel, dizendo: já chegou Saul ao Carmelo. E eis que levantou para si uma coluna. Então, voltando, passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: bendito sejas tu do Senhor, cumpri a palavra do Senhor. Então é que Saul chega, olha, bendito seja Deus, obedeci a palavra do Senhor. Derrotei os amalequitas. Deus falou para mim ir para a igreja. Eu vim. Mas Deus falou também para você buscar santificação. Por que você está vivendo recheado de pecados? Pastor, mas eu vim para a igreja. Já vim para a igreja, é um esforço enorme. Sou um bom crente, eu carrego Bíblia, canto hino. Pastor manda abrir 1 Samuel 15, eu abro. Pastor manda baixar a cabeça, eu abaixo. Pastor manda fechar o olho, eu fecho. Mas essa questão de santidade, pastor, aí é mais difícil, né? Percebe como hoje é fácil ter a atitude de Saul? Você se enganar, você achar que você está obedecendo a Deus, mas é tudo incompleto, é tudo parcial. Saul veio feliz da vida, obedeceu o Senhor, tivemos uma maior festa, até altar fez. Foi a festa do ano. Se tivesse YouTube, ia ter gente gravando vídeo do YouTube. Saul chegando no Carmelo, depois da vitória gloriosa que Deus deu. Mas sempre tem que ter um chato. Gente, aprenda. Quando alguém fala da parte de Deus, ele vai ser o chato. Quando alguém resolve falar de desobediência da palavra do Senhor, ele vai ser o chato. Eu já vi muitos irmãos se tornarem o chato da igreja porque estava defendendo a palavra. E olha o que vai acontecer aqui. Vamos lá. Versículo... Me perdi um pouquinho, só um minuto. Nossa, perdi completamente. 14, obrigado. É que aqui está muito escrito na minha Bíblia. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é esse aos meus ouvidos, e o mugido de vacas que ouço? E disse Saul: de Amaleque as trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e das vacas para as oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. E então disse Samuel a Saul: espera, e te declararei o que o Senhor me disse essa noite. E ele disse-lhe: fala. Olha que interessante, quando Saul falou da vitória, Samuel falou: aqui que eu estou ouvindo aqui. Aí Samuel ficou a desculpa religiosa. Ele falou: não, nós destruímos tudo, que nem Deus mandou, só trouxemos o melhor para quê? Para dar de dízimo na igreja. Para sacrificar o Senhor. Mais ou menos é assim. Você está na porta do banco, aí você encontra um maço com R$1.000. E você pega o dinheiro e nem se preocupa de encontrar o dono. Que é o que todo cristão ia fazer, de maneira sábia. Vamos pegar um outro exemplo mais fácil. Você chega na sua conta, aparece um depósito de R$1.000 que não era seu. O que o cristão faz? Vai entrar em contato com o banco e fala: olha, esses R$1.000 não são meus. Entendeu? Mas não. Você fala: já sei, Deus abençoou. Vou levar de oferta para a igreja. Vou dar 900 de dízimo e ficar com 100, gastar em pizza. É o que Saul está fazendo aqui, regra religiosa. Roubou os R$1.000, porque não eram dele. Nem tentou achar. Eu até entendo, se você tentar achar, falar com o banco, vai falar: não. Eu já vi gente, irmãos, que apareceu dinheiro na conta dele. E o irmão fez de tudo para o dinheiro sair da conta.
E não saiu. Não houve o que fizesse aquele dinheiro sair da conta. Aí o irmão chegou e falou, olha, não tem o que fazer. Vou usar o dinheiro. Aí o pastor falou, não use. Mas o irmão tentou de todas as formas, está com a consciência limpa. E se foi Deus que inclinou o coração de alguém para fazer um depósito? Entenderam? Mas é o que Saul está fazendo aqui, desculpa religiosa. E aí Samuel fala, peraí que você vai ouvir o que Deus me falou essa noite. E a narrativa continua, versículo 17. E disse Samuel, porventura sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e o Senhor te ungiu rei sobre Israel, e enviou-te o Senhor a esse caminho, e disse, vai, e destrói totalmente a esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquiles. Por que, pois, não destes ouvido a vosso Senhor? Antes te lançaste ao despojo, e fizeste o que parecia mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel, antes dei ouvido a voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Vamos fazer a paz aqui. Veja, Saul faz o que Adão fez. Não reconhece o seu erro a princípio e joga a culpa no povo. Não, o povo quis trazer. Mas era por uma boa causa. Era para sacrificar o Senhor. Entendeu? É o que Saul está fazendo aqui, dando desculpas para o seu pecado. Gente, pecou. Para de dar desculpa. O culpado do pecado é você. Quem cometeu o pecado é você. Melhor coisa, arrepende, rompe, levanta a cabeça e toca a vida. Sem arrependimento e mudança de atitude não tem solução para o pecado. Vai ficar preso ali? Sim. Amém? Amém. Vamos seguir a narrativa. Versículo 22. Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a obstinação é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Olha que interessante. Deus tem suas regras religiosas? Sim. Elas são importantes? Sim. Mas se elas não forem seguidas à obediência da palavra, não resolve nada. Obedecer a palavra é melhor do que regra religiosa. Você foi chamado para obedecer, não para cumprir regra religiosa. E aí o que acontece? Saul perde o reino por ter tomado um despojo de guerra maldito. Aí você fala, nossa pastor, mas como Deus é duro. Gente, Deus foi bondoso com Saul. Porque no caso da família de Acã, quando tomou o despojo de Jericó, morreu Acã e sua família. Todos foram riscados. Percebe a diferença? Deus foi bondoso com Saul. Só tirou o reino. Então aqui você percebe juízo, tirou o reino, misturado com misericórdia, não tirou a vida. Teve rei, por exemplo, que ficou ferido de lepra na hora. O rei Uzias. Na hora, foi querer sacrificar. Então a gente percebe Deus sendo bom com Saul. Mas é porque Deus ia nos ensinar mais coisas em relação à vida de Saul. Mas a narrativa continua. Versículo 24. Então disse Saul a Samuel, pequei, porquanto tenho transgredido a ordem do Senhor e as tuas palavras, porque temi ao povo
e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, rogo-te, perdoa o meu pecado e volta comigo, para que adore ao Senhor. Porém, Samuel disse a Saul: não voltarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor. Já te rejeitou o Senhor, para que não sejas rei sobre Israel. Vou fazer uma pausa aqui. Saul vem com uma confissão. Mas quando você olha bem, você percebe, na verdade, um remorso. O que Saul está preocupado? Samuel veio, ele é a grande autoridade espiritual de Israel. Então Samuel tem que vir comigo para sacrificar o povo. Eu tenho que dar uma satisfação para o povo. O meu reinado tem que ser abençoado por Deus. E o instrumento de bênção está em Samuel. Entende o que Saul está fazendo aqui? Novamente, Saul está preocupado com o povo. Não está preocupado com Deus. Olha que interessante. Davi, o seu sucessor, nós vamos ver. Davi foi um tremendo pecador. Só que ele tinha um coração segundo a vontade de Deus. Quando Davi errava, ele não justificava. Ele rasgava o verbo: pequei contra o Senhor. Fiz isso, isso e isso. E corria atrás para mudar. Saul veio com uma conversa mole, porque veja, ao Samuel ir junto com o povo, o que Saul esperava? Vou sacrificar. Sabe o jeitinho brasileiro? É o que Saul está tentando fazer, mas olha o que Samuel faz. Versículo 27. E virando-se Samuel para se ir, ele lhe pegou na orla da capa e a rasgou. Então Samuel lhe disse: o Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel e o tem dado ao teu próximo, melhor do que tu. E também aquele que é a força de Israel não mente nem se arrepende, porquanto não é um homem para que se arrependa. Disse ele então: pequei. Honra-me, porém, agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que adore ao Senhor teu Deus. Então, voltando Samuel, seguiu a Saul, e Saul adorou ao Senhor. Olha que interessante. Samuel primeiro vem com uma verdade. Deus nunca se arrepende. Entendeu? Deus não muda seus planos. Não vai mudar. Você pode fazer o que quiser, Deus não vai mudar. Mas pastor, Deus está tratando comigo e está duro. Para de espernear, vira homem, vira mulher, enfrenta o tratamento e muda. Que a única maneira de remover tratamento de Deus é mudando. Espernear, fazer biquinho, ficar de bronquinha com Deus, não resolve. Ninguém é mais duro do que Deus. O que Deus tem para fazer na sua vida, Ele vai fazer. Lembra que você chegou um dia e falou: Jesus, faz de mim o que queres. É uma piada, tá? Jesus falou: opa, especialidade minha, agora tu és meu. Isso é uma piada, porque Jesus nos comprou na cruz do Calvário. Você não é mais dono da sua vida. Você pertence a Cristo. Ah, pastor, não quero. Boa estada no inferno. Tem gente que não para pensar o que fala. Se você não pertence a Cristo, você pertence ao inferno. Está a fim de escolher? Só que o pertencer a Cristo vem com uma frase junto: aquele que começou a boa obra há de terminá-la em Cristo Jesus. E a boa obra é essa: que nós sejamos semelhantes ao seu Filho. E a boa obra é essa: vós fostes eleitos para a prática de boas obras. E a boa obra é essa: sendo transformados de glória em glória à imagem do seu Filho unigênito. Essa é a boa obra de Deus. Não é ter iate, barco, casa, carro, roupa boa. A boa obra é tornar você cada dia mais semelhante a Cristo.
Entendeu? Esse é o evangelho. O resto é folclore. O resto é mentira gospel. Entendeu? Para tomar dinheiro. Entende? Só que veja que interessante. Saul fala a verdade. Olha, volta para me honrar em relação ao povo. Finalmente ele abre o jogo. Eu quero que você vá por causa da minha imagem pública. E aí, curiosamente, Samuel vai. Aí você fala, não acredito que Samuel mudou. Espera um minutinho que você já vai entender melhor. Vamos seguir na nossa leitura. Versículo 32. Então disse Samuel, trazei-me aqui a Agag, rei dos Amalequitas. E Agag veio a ele animosamente, e disse a Agag, na verdade já passou a amargura da morte. Vamos fazer uma pausa aqui. Quem é o Agag? O Agag é o tipo do cara folgado, espaçoso, pilantra. Quando Samuel manda chamar, ele vem todo folgado. Já passou a amargura da morte, não sei o quê. Tamo aí, tamo junto. Folgado. Você imagina, o cara está debaixo de um decreto de morte e vem falando grosso. Não, já passou a amargura da morte, eu sou o cara. Aí o que o principal homem de Deus dessa época vai fazer? Na verdade, não estranho, eu acho muito legal o que ele vai fazer. Eu acho 10, opinião minha, eu tenho direito a ter opiniões sobre a Bíblia. Eu acho 10. Olha o que ele vai fazer, versículo 33. Disse, porém, Samuel, assim como a tua espada desfilhou a mulheres, assim ficará desfilhada a tua mãe entre as mulheres. Então Samuel despedaçou a Agag perante o Senhor em Gilgal. Entendam, Agag era um rei cruel, que matava por onde passava. Como a gente fala hoje em dia, atirava para ver para que lado ia cair o tombo. O que Samuel faz? E isso ele voltou para fazer. Agora você vai ter a paga de todos os homicídios, de todos os assassinatos que você fez. E a Bíblia não fala que simplesmente ele matou. A Bíblia fala que ele sacou a espada, aquele velhinho, bondoso, cabelo branco, o homem que detinha a palavra de Deus, e despedaçou Agag. O que eu tenho para falar disso? Palavras do livro do Apocalipse. Justos e verdadeiros são seus juízos, porque derramaram sangue dos teus filhos, também tu derramou seu sangue, Deus de beber a tua ira. Entendeu? Retribuiu. Não passou em branco. Riscou Agag do mapa. Gente, aprende uma coisa. Existe um ditado que a gente brinca aqui na igreja, é o seguinte: se não sai demônio, sai o endemoniado. Entendeu? Vá reto, Satanás. Entende? Pessoa assim, longe. Eu oro assim muitas vezes: Senhor, tu tens os teus eleitos, tu sabe quem o Senhor vai salvar. Se esse cara aí não for eleito, Senhor, recolhe. Porque essa pessoa só faz maldade. Teve muita gente que eu já orei assim. Gente que está aí no mundo só para fazer maldade, só para trazer sofrimento. Entendeu? Tem vezes que eu oro: Senhor, tu sabes os seus eleitos, tu és soberano, a nossa vida está na sua mão. Mas, Senhor, se puder, te arranca essa pessoa da terra. Só está fazendo mal. O bom é que Deus não vê como a gente vê, Ele sabe como fazer. Se fosse no tempo do apóstolo Paulo, a gente não ia orar para Deus recolher Paulo? Matador de cristão. Aí Deus fala: não, filho, isso aí é vaso para honra. Isso é vaso escolhido. E pega o matador de cristão e transforma no maior escritor do Novo Testamento. Por isso que as nossas orações são imperfeitas. Mas você pode ter certeza, quando você vê essa cena aqui,
você vê Deus agindo com justiça. Eu pergunto, se as tropas aliadas não tivessem vencido Hitler, como seria nosso mundo hoje? Percebem? Vai dizer que não foi bom. Só que, infelizmente, muita gente teve que morrer para que o bem prevalecesse. Entenderam? E aí, encerrando o capítulo, versículo 34, então Samuel se foi a Ramá, e Saul subiu à sua casa, a Gibeá de Saul. E nunca mais viu Samuel a Saul, até o dia da sua morte, porque Samuel teve dó de Saul, e o Senhor se arrependeu de haver posto Saul rei sobre Israel. O que acontece? Deus muda os seus planos em relação ao reinado de Israel, e a Bíblia nos mostra que aquela noite que Samuel ficou orando, muito que provavelmente foi porque ele teve dó de Saul. Eu acho que aqui tem um ensinamento importante. Gente, nós temos que orar pelas pessoas. Até os piores. Entendeu? Você não precisa, não vou ser fariseu, falar, você vai orar fervorosamente. Mas veja, tem muita gente que olha, por exemplo, aí na política. Eu olho, Senhor, tem misericórdia, salva essa pessoa. Principalmente porque eu penso que se aquela pessoa for salva de verdade, ela vai vir confessando publicamente seus pecados. Entenda, quem é salvo, confessa. Quem é salvo não fica escondendo. Tem muita gente importante que faz besteira, vai presa e fala, virei crente. Só que aí a pessoa não confessa seus pecados. Como é que é? Virei crente, eu era um bandido, eu cometi esse crime, mas para a honra e glória de Jesus, eu estou confessando aqui, estou pagando meus crimes na justiça, e assim que eu sair daqui, eu vou andar em novidade de vida como um servo de Deus. Isso é conversão. Então eu oro. E você deveria orar. Porém, entendendo, Deus tem seus eleitos. Entendeu? Jesus morreu por sua igreja. Jesus não morreu por todo mundo. Jesus morreu por sua igreja. Para efetivamente salvar a sua igreja. Vai ter gente que não vai ser salvo. Entendeu? Nós temos que conviver com essa verdade. E infelizmente vai ter gente que não vai ser salvo. Qual é o seu papel? Pregar o evangelho, orar pelas pessoas. E entregar o poder da salvação na mão de quem salva. Senhor, aquela pessoa é cega como eu era. Da mesma maneira que o Senhor teve misericórdia da minha vida, tem misericórdia da vida dela, salva ela. Abre os olhos. É assim que nós temos que orar. Crendo que Deus é poderoso para salvar até o pior pecador. Não existe pecador que não possa ser salvo pela obra da cruz do Calvário. Não existe. Entendeu? Então esse tem que ser o meu papel. Só que veja, a partir daqui, a maior autoridade de Israel religiosa nunca mais compareceu diante do rei. Foi como se fosse um rompimento. Saul, você cuida da sua vida aí. Eu vou cuidar da minha. Samuel nunca mais viu a Saul, apenas no dia da sua morte. Nunca mais. E olha que Samuel gostava de Saul. O que eu aprendo aqui? Existem pessoas, existem relacionamentos. Aqui uma das primeiras aplicações dessa palavra. Entenda, na sua vida cristã existem relacionamentos que Deus vai arrancar com raiz e tudo. Existem pessoas que vão ser tiradas do seu convívio, que você nunca mais vai ter contato. Muita gente salva teve que passar por essa experiência. E passados os anos, se mostrou que foi o melhor. Esteja aberto, determinados relacionamentos vão ser tirados da sua vida, para nunca mais.
Agora, não saia você caçando as bruxas, né? Você não tem lucidez para fazer isso. Quem caça as bruxas é o Espírito Santo. Deixa Deus fazer. Mas você vai notar que algumas pessoas gradativamente vão começar a se afastar, Eu já teve caso na minha vida, inclusive a pessoa já é falecida. Na verdade, foram 3 casos assim. Existe na igreja brasileira um falso evangelismo, que é o chamado evangelismo de relacionamento. É aquela história, olha, Deus te ama. Ah, que joia, eu também me amo. Fechou? Não, você não entendeu, Deus tem um plano na sua vida. 10! Eu também estou cheio de planos. Não, você não entendeu. Deus quer abençoar a sua vida. Fechou. Eu me amo, eu tenho planos e vou ser abençoado. Eu quero. Isso é evangelismo? Não. Isso não é evangelismo. Evangelismo é o seguinte: nós somos pecadores, apartados de Deus, e estamos condenados a uma eternidade longe de Deus no inferno. Pesou, hein? Porém, a boa nova é que Deus muito nos amou e enviou seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso é evangelismo. E prepara para o tapa na cara, né? O evangelho incomoda o pecador. Como vou passar a eternidade no inferno? Eu não sou terrorista, eu não boto bomba em ônibus de criança, eu não vendo crack na esquina. Pago meus impostos, trabalho, faço tudo. Então, quando você prega o evangelho, muitas vezes tem que preparar porque a bolachada vai vir. Entendeu? Então, o que eu tenho que entender? Nesse evangelismo que é falado hoje em dia, esse falso evangelismo, falava que você tinha que ir na casa das pessoas. E tinha que se relacionar com as pessoas e marcar uma janta, marcar um almoço, marcar uma reunião. E aí falar de Jesus. O que é falar de Jesus? Nossa, Deus é bom. Nossa, Deus é maravilhoso. Aí um monte de florzinha subindo. Sabe aqueles negócios de celular que explode? Vê a figurinha de Deus, bonitinho, barbinha branca. Aquela carinha bondosa. Aí explode num monte de florzinha e pombinha. Não é essa visão que o pessoal tem de Deus? E aí nós começamos a andar com as pessoas que chegou um momento nós falamos pensar, opa, tem coisa errada. Eu não posso entrar em detalhes. Mas nós cortamos radicalmente os 3 relacionamentos, com raiz de tudo. Lógico que com habilidade, para não fazer inimigos gratuitos. Quando eu falo em cortar radicalmente, fomos saindo fora. Inclusive, para sair fora, comecei a chamar a pessoa direto para ir para a igreja. Aí foi legal, aí você chamar para ir para a igreja e pedir o rompimento. Já perceberam quando você fala de Deus para alguém, a pessoa fala, olha, você quer ser meu amigo? Não quero mais conversar desse assunto. Não quero ir lá na sua igreja. Você quer desfazer uma amizade? Comece a convidar a pessoa direto para ir para a igreja. Vai desfazer a amizade. E foi o que nós fizemos. E Deus livrou. Cuidado com quem você anda. Essa é uma das aplicações. Que mais que eu separei aqui? Isso aqui é muito comum hoje em dia. O perigo de criar o seu próprio culto a Deus. Isso é mais comum do que você pensa. A pessoa chega e fala, olha, para adorar Deus, eu penso. O E desse tamanho, eu. Sabe, o E gigante, 4,5 metros de E. Eu. Tamanho de um outdoor. Eu. Penso assim, assim, assado. Eu. Penso que tem que servir a Deus assim, assim, assado. Eu penso que para servir a Deus eu faço isso, isso e aquilo.
Eu te falo, e daí? Não quer dizer nada. Problema seu. Se serve a Deus assim, ó. Ah, mas eu não acho que tem problema, eu creio assim. Problema seu. A Bíblia não fala isso. Gente, tá cheio de povo evangélico que criou religião própria. E tá cheio de povo ímpio que também criou um ídolo que ele chama de Deus da Bíblia. Criador do universo. Só que é um ídolo. Gente, esse é um dos maiores perigos. Não estou dizendo que você não possa fazer coisa. Por exemplo, eu gosto do exemplo do terno. Pastor, eu queria ir de terno para a igreja. Amém. Tá feliz? Estou. Por que você quer ir de terno? Ah, pastor, porque eu acho legal. Porra, fechou. Compra um terno para mim. Vamos junto. O meu cinza, o seu azul. Não tem problema. É que nem eu falo, gosto de saia para a igreja, amém. Por que você quer? Porque eu acho bacana. Urra, que joia, venha. Compre a melhor saia. Pastor, eu acho mó barato servir a Deus com aquele cabelão. Por quê? Ah, porque eu acho bonito. Tranquilo. Agora, não venha transformar isso em religião. Não venha transformar isso em culto. Inclusive ficar apontando para os outros. Ah, aquele ali não faz assim. Existe um perigo de você criar uma religião própria. A maneira de servir a Deus é na Bíblia. Vocês querem ver uma coisa muito comum hoje em dia que ninguém percebe? Aonde que está a regra de culto da igreja? Nas cartas de Paulo. Aonde nas cartas de Paulo tem dança como elemento de culto? Se você achar, já falei. Pega a maionese e traz para mim que eu vou comer minha Bíblia. Com maionese. Não tem. Aí as pessoas falam, mas pastor, que mal tem? Não é o que mal. A pergunta é, Deus mandou fazer? Eu não posso cultuar Deus dizendo a Bíblia não proíbe. Eu só posso cultuar Deus dizendo o que a Bíblia manda. Senão fica muito amplo. Entendeu? O elemento de culto está na Bíblia. Então cuidado, não crie sua religião própria. O que mais que eu separei aqui? Gente, isso aqui é básico do texto, obediência total. Deus manda fazer algo na Bíblia? Obedeça. Obedeça. Ah, mas eu não consigo. Mas você está fazendo de tudo para obedecer? Tô. Então você está no caminho certo. Uma hora você vai conseguir. Uma hora vai dar certo. A graça de Deus vai vir e vai te capacitar a viver aquilo. Que mais que eu separei também? O perigo de agradar homens e desagradar a Deus. Vou dar um exemplo mais prático. Aqui em casa, quando vinha visita, dava 3 da tarde, o nosso culto era 5. A gente chegava para a visita e falava, olha, nós vamos arrumar as crianças. Você vai para a igreja com a gente ou você vai ficar aqui? Ou se a visita era da cidade. Já chegava para a pessoa na cara e falava, olha, 3 horas a gente começa a arrumar as crianças, porque 5 horas é o culto. Você vai querer ir junto? Ah, mas o cara vai se ofender. Amém, não volta. Eu não estou aqui para agradar ele, para ele se ofender ou não. Estou falando na boa. Ele sabe da minha fé. Sabe que eu tenho culto às 5 horas. Se ele é meu amigo, ou vai junto ou ele vai para casa. Simples assim. Senão não é amigo. O que as pessoas falam? Ah, por que você não vem no culto? Ah, meu vizinho estava lá em casa. Oh, mas seu vizinho está todo dia do lado de você. Você está aí para agradar a Deus ou para agradar o vizinho? O seu compromisso com Deus é tão forte que uma visitinha no horário do culto você não vem. É esse que é o nível de compromisso seu com Jesus Cristo de Nazaré, Salvador da sua vida. É esse o seu grau de comprometimento? Será que eu não tenho que repensar? Nós ficamos preocupados em agradar os homens. Está lá no seu trabalho. Ô irmão, você não ora no trabalho? Ah não, tenho vergonha. Pô, mas vou orar para comer, qual é o problema?
Quem quiser reparar, que repare. Eu estou ali para agradar o meu Deus. Vou almoçar? Senhor, obrigado pelos alimentos, damos graças e santifique. Em nome de Jesus, amém. Alguém pergunta, você está fazendo? Estou orando, agradecendo o alimento. Que é oração também? Ainda aproveita e evangeliza. Você sabe por que eu faço isso? Ah, sei, obrigado. Gente, vocês nunca perceberam que o incrédulo foge do evangelho? É só olhar para a sua vida antes de conhecer Jesus. Você corria do evangelho. Ah, pastor, chegou uma hora eu comecei a mudar. Lógico, a graça começou a agir. Aí você começou a mudar. Mais uma aplicação. Dessa aqui é só um lembrete, veja. A tal da Guerra Santa. Existem livros que o título deles é o seguinte: o tirano e genocida Deus da Bíblia. Aí a pessoa pega uma situação bíblica, de uma cultura de 3.000 anos atrás, de uma maneira que era vista 3.000 anos atrás, e com isso quer criticar o Evangelho. Não entra nessa conversa. Quando perguntarem para você, Deus mandou matar, você pode mandar na lata. Sim, porque era um povo maligno, assassino de criança, Deus mandou arrancar com raiz e tudo. E quer saber? Achei que Deus foi bom, tinha que ter matado, era antes. Ah, não gostei, problema seu. Eu fico do lado de Deus. Gente que não presta, tem que ser arriscado do mapa mesmo. Eu sei que só vai acontecer se Deus ordenar. Se Deus não ordenar, vai ficar aí. Não tem tanta gente que você pergunta, nossa, por que Deus não recolheu? Talvez seja mais santo do que eu. Mas eu tenho muita gente que olha aí no noticiário e fala, pô, bem que Deus podia recolher, né? Como é que esse cara faz isso? Como é que ele rouba dinheiro da merenda escolar? Na maior, para viajar para a Europa. Ô Deus, você não vai fazer nada? Mas Deus sabe como reger. Deus sabe como agir. E Deus sabe como nos guiar no nosso relacionamento, na nossa religião, na nossa maneira de cultuá-lo. Amém? Amém? Vamos orar. Senhor, nós oramos te agradecendo por tudo, te agradecendo por tua boa palavra. Nós oramos pedindo que o Senhor venha nos guiando em todas as situações, no nosso culto a ti, na maneira de te servir, na nossa vontade de te agradar. E também, Senhor, que nós não caiamos na armadilha da religião própria, mas ao contrário, que o nosso culto seja um culto racional, de maneira bíblica e de maneira que te agrada. Senhor, sê conosco, livra-nos de todo mal, livra-nos dos homens maus, Pai, e limpa a nossa vida e os nossos relacionamentos. Em nome de Jesus, amém.